extremo sul de Santa Catarina, uma manhã chuvosa de domingo, com ausência de muitos irmãos devido ao tempo, mas a presença daqueles que certamente o Espírito Santo concedeu a oportunidade de estar aqui, e de tantos outros que estão assistindo-nos através da nossa live. Hoje aqueles que não puderam vir têm a oportunidade de acompanhar pela live, né? Num caso como este, a gente entende que a live é muito importante. Meus irmãos, o nosso assunto de hoje é extremamente maravilhoso. Aliás, desse trimestre, esse trimestre nós vamos falar de uma pessoa que tinha tudo para não perdoar Deus, tinha tudo para se revoltar contra Deus, tinha tudo para amaldiçoar Deus. Por isso a sua mãe, a sua esposa, ela fez uma colocação no sentido de que ele deveria fazer isto. E acredito que todas as pessoas que vivessem por perto de Jó certamente concordariam com ela, não compreendendo as atitudes de Deus. E nós vamos falar desse homem que, apesar de todas essas dificuldades, apesar de tudo que ele passou, ele é um exemplo para nós, né? Principalmente para a gente que muitas vezes por qualquer coisa reclama de Deus, por qualquer coisa a gente já não pretende mais servir a Deus, por qualquer coisa a gente já se entrega, por qualquer coisa a gente já se aborrece. E quando a gente olha para esse homem, a gente fica chocado, né, com o que ele passou, com a fidelidade dele, com o resultado. Isso também serve para nos mostrar o que acontece no final da história daqueles que se propõem a servir a Deus com fidelidade, não importando-se com as intempéries da vida. É um livro muito importante. Vai ser um trimestre assim, muito aproveitador para aquelas pessoas que querem viver uma vida íntegra com o Senhor Jesus. Porque nós temos nos dias atuais crentes e crentes, né? Temos cristãos e cristãos. E a função nossa de sermos cristãos é reconhecer que somos morador do céu, somos cidadão do céu. E para isso reconhecemos a necessidade de viver uma vida de aperfeiçoamento, e que cada dia este aperfeiçoamento venha mais e mais agradar o Senhor. Somos, portanto, uma árvore crescente, uma árvore que está se expandindo, que está cada vez querendo ser mais linda, cada vez querendo ser mais útil, cada vez querendo ser mais verde, mais propícia aos que dela se servem, e que os seus frutos sejam cada vez melhor. Amém? Esse deve ser o propósito de todo aquele que reconhece ser cidadão dos céus e que está aqui na terra por uma passagem de tempo, para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Antes de eu entrar na lição, eu queria cantar um corinho com vocês. Vamos cantar? É bem conhecido nosso e é para alegrar a nossa alma, porque numa manhã chuvosa como esta, levantar cantando é uma bênção de Deus, né? Vamos lá? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministrar
ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a nossa lição de número 1, ela tem como título o livro de Jó, como já foi mencionado. Já foi lido aqui o texto áureo, a verdade prática. O texto áureo que nós lemos aqui hoje diz que temos por bem-aventurado os que sofreram. Bem-aventurado quer dizer mais do que felizes, os que sofreram. Tiago 5:11. E aí Tiago diz assim: ouviste qual foi a paciência de Jó? Você viu a atitude de Jó? Você viu o dia a dia de Jó? Olha para Jó. Tiago está dizendo: você viu a paciência? Ouviste sobre a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Então, meus irmãos, às vezes nós somos muito reclamão, né? A gente reclama, a gente xinga, a gente, se está chovendo, reclama porque está chovendo, se está muito quente, reclama porque está muito quente, se tem muito, reclama porque não tem onde botar, se tem pouco, reclama porque está faltando. A gente é uma fonte de reclamação. E quando passa por dificuldades, a gente sempre tem na ponta da língua alguma coisa que tende a afrontar o Criador. Porque a tendência do homem é sempre querer jogar a culpa para alguém, é nunca assumir a culpa. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que vai dizer: eu estou passando pelo que estou passando porque eu sou culpado, porque eu sou um pecador, porque eu sou merecedor disso e de muito mais. Dificilmente a gente vai encontrar numa pessoa que esteja sofrendo palavras de agradecimento a Deus, como por exemplo: Senhor, eu te agradeço por eu estar sofrendo só isso, porque eu sou merecedor de muito mais sofrimento. Dificilmente a gente vai encontrar pessoas com estas qualidades, com estas características. Mas a importância, e é aqui que nós vimos a questão do chamado salvos, remidos, lavados, comprados, servos, discípulos. É aqui que a gente vê esta questão, esta diferença de alguém que serve a Deus. E o princípio básico de uma pessoa que confia, que acredita, que tem esperança, que sabe que não é daqui, que sabe que é do céu, é ele viver mais ou menos o resultado de Jó diante das circunstâncias que este homem viveu. Quando ele perdeu tudo que ele tinha, para dar um aqui já indo lá na frente, a expressão dele: a este mundo eu vim nu,
desse mundo eu sairei nu. Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já pensou? Você ganha uma casa, oh que maravilha, Deus me deu uma casa. Você vem aqui dar um testemunho, irmãos, Deus me abençoou, Deus me deu uma casa, e eu estou muito feliz porque Deus me deu esta casa, que maravilha. Aí lá na frente acontece uma tragédia, e você perde a casa. Aí a gente fica todo desajeitado, aí a gente fica revoltado, aí a gente começa a xingar, quando deveria usar a expressão de Jó. E eu estou simplesmente colocando aqui uma casa, né? Uma casa, que para nós uma casa que tem um significado muito grande. E ele estava perdendo tudo que ele tinha de bens, né? Toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. Ele seria agora um homem pobre. Mas a expressão dele assim foi muito fiel. Deus deu, Deus tomou. Amém? Isso aqui serve para nós não nos apegar às coisas materiais, porque as coisas materiais elas são para uso nosso, por tempos. Nós não somos donos, nós somos mordomo. Mordomo é aquele que cuida de algo que não é de fato seu. Nós fomos trazidos para cá para sermos mordomo das riquezas de Deus. E Deus confiou a nós algumas coisas, alguns mais, outros menos, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua estrutura, de acordo com o querer de Deus. E nós devemos entender que, por que não devemos colocar o nosso coração a essas coisas? Porque daqui a pouco elas ficam e a gente vai, amém? E para onde se vai, já temos tudo, não precisamos nada daqui. E temos tudo que precisamos de boa qualidade, de primeira qualidade, e além do mais, eternamente, amém? E a Bíblia refere-se aqui, todas as coisas que aqui tem não são nada para comparar às que Deus tem preparado para nós, é o que disse Paulo. Antes de eu entrar na questão lição, mais propriamente aqui no objetivo dela, porque o objetivo da nossa lição, o objetivo geral, é mostrar que o livro de Jó, ele é uma poesia inspirada, que relata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Ele é uma poesia, ele está em forma poética, né? É um livro poético, mas utiliza-se historicamente de uma pessoa real. Então não é uma mitologia, como alguns querem dizer que é, mas ela é uma poesia, mas usando-se de uma pessoa real, que de fato viveu e que passou por tal situação. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a história de Jó. Eu anotei aqui algumas coisas e eu queria passar para os irmãos aqui. Veja bem, a história de Jó. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no Antigo Testamento, que traz o seu nome. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente com relação à data em que ele viveu e a cidade onde morava. E nesse texto nós conheceremos o que a Bíblia nos informa sobre a biografia de Jó. Vamos lá, primeiro, quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico, que viveu na terra de Uz. Cuidado para não confundir com Ur, tá bom? Na terra de Uz. A localização dessa cidade, ela não é muito certa, porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos, entre os grandes teólogos, é de que Uz ficava em uma região a leste de Judá, e talvez fronteiriça com o deserto.
Porém, uma coisa se sabe, ela era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura, era muito forte nessa área, conforme relata o próprio livro de Jó, capítulo 1, versículo 3 até o 14. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, 3 qualidades que esse homem tinha. A prova de fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. Os irmãos observem que a expressão íntegro, reto e temente a Deus não é nada mais, não é algo assustador, como quem diz assim, não tem como fazer isso, não tem como ser. Mas se nós observarmos aqui, a palavra integridade, a palavra retidão e a palavra temente a Deus não era nada mais, nada menos do que uma vida para que nós tenhamos a mesma qualidade de Jó, para que Deus possa afirmar de nós o que ele afirmou de Jó ao diabo. Lembra que ele disse: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem fiel. Por que todas essas qualidades? Porque Jó era uma pessoa que vivia constantemente se desviando do mal. Então, você quer ser reto, você quer ser íntegro, você quer ser fiel. Tem gente que diz: mas é muito difícil, mas é muito complicado. Não tem complicação nenhuma. Ser fiel, ser reto, agradar a Deus, não tem complicação nenhuma. É simplesmente viver uma vida desviando-se do mal. E quando perceber que tropeçou no mal, voltar e pedir perdão, reconhecer e continuar. Amém? Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse: lembra-te de onde caíste. Tem pessoas que ele tropeça, levanta, mas ele não volta a reconhecer aquele tropeço. Ele faz de conta que não tropeçou. Ele faz de conta que aquele tropeço faz parte da vida dele, faz parte da caminhada, faz parte da ondulação do caminho que ele segue. Então as pessoas assim, elas vão de mal para pior, porque elas não admitem os seus erros, elas não admitem as suas falhas, e aí elas automaticamente perdem a graça de ser considerado como uma pessoa íntegra, uma pessoa reta e uma pessoa fiel. Amém? Então ele era, a prova da fidelidade dele pode ser vista da afirmação de que ele se desviava do mal, conforme Jó 1:1. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na sua geração. Aqui sim existe uma qualidade superior, quando a Bíblia afirma que ele foi o homem mais, então ele destacava-se dentre tantos. Não era só Jó o homem que servia a Deus e que agradava a Deus, mas Jó era alguém que procurava e ele se destacava. Sabe aquele tipo de crente da igreja que se destaca dentre os demais? Era isso que Jó era, aquele crente que sempre procurava ser melhor. Ele não tinha compromisso com nada deste mundo, senão em ser melhor. E esse homem, ele era tão preocupado com isso tudo, com a sua família, no sentido de servir a Deus, com a sua casa, né? Que às vezes a gente não se preocupa muito com o que está ao redor da gente, com aquilo que é da gente, com a nossa casa. Quando eu falo da minha casa, eu falo dos meus pertences, da minha família, daqueles que estão ligados a mim. E Jó, ele tinha uma preocupação grande com a sua casa, com a sua família, que a Bíblia diz que todas as madrugadas ele levantava para sacrificar em favor dos seus filhos, porque dizia ele no seu coração: talvez meus filhos tenham feito algo que tenha desagradado a Deus. Então ele tomava a culpa dos filhos para si
e ele então ofertava em nome dos filhos. Sabe quando eu leio isso aqui, irmãos, eu me lembro da nossa atualidade, quando nós temos que fazer algo por alguém. Nós já fomos alvo de ajuda de alguém. Quando a gente era novinho, quando a gente era gurizão, quando a gente era adolescente, quando a gente era jovem, que a gente não tinha muita preocupação com as coisas de Deus, que a gente queria mais era curtir, a gente queria mais era viver o que se vê, porque a juventude ela não tem, a juventude, a adolescência, criança, ela não tem a sua visão espiritual tão intensa como tem nós à medida que vamos nos amadurecendo. Então eles querem mais é aquilo que visivelmente eles veem. Então cabe a nós, os pais, cabe a nós, os mais experientes, os mais maduros, interceder por eles. É aqui que eu vejo a preocupação de Jó. Jó olhava para os seus filhos: meus filhos só querem festa, meus filhos só querem curtir, eu vou clamar a Deus por eles, eu vou buscar a Deus por eles, eu tenho que me preocupar com a salvação de meus filhos. Eu costumo dizer, irmãos, que dificilmente, para não dizer 0%, de filhos que perderão a salvação quando seus pais intercedem por eles. Eu tenho uma tia que ela orava muito por um filho que era desviado. O filho dela tocava na banda e de repente ele se desviou, e ela orava muito, e ela dizia: Deus, eu não quero criar um filho para levar ao inferno, para vê-lo ir ao inferno. Eu sempre dediquei meus filhos a Ti. Senhor, não deixe que este meu filho viva. E a preocupação dela era em torno desse filho. Dentre os outros que ela tinha, a preocupação era desse, que eram desviados. Os outros estavam com ela, servindo a Deus na igreja. Até que um dia Deus falou com ela e disse: não te preocupe com teu filho, porque ele está na palma da minha mão. Aí ela descansou, mas ela sempre orou em favor do seu filho. Então, irmãos, quando nós nos aplicamos aqui, como Jó aplicou aos seus filhos, nós podemos ter a certeza que em dados momentos o Senhor fará com que aquelas orações sejam respondidas. Amém? A seu tempo Deus fará com que aquelas orações sejam respondidas. Podemos até não estar mais aqui, né? Meu papai orou tanto por mim, agora partiu, agora eu estou aqui servindo a Deus. Talvez o papai nem desfrutou daquele momento em que o seu filho retornou. Mas o que importa no todo é saber que nos encontraremos na glória. Amém? Então, vamos lá. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento, a qual ele foi submetido. Mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Era aquela chamada família bem unida, né? Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Jó capítulo 1 e versículo 5. Em que época ocorreu a história de Jó? O nosso primeiro tópico da nossa lição está falando sobre a época, sobre a terra de Jó, sobre a pessoa histórica de Jó, é o relato que eu estou dando aqui, né? Enfim, autoria, local e data do livro de Jó. Isso aqui basicamente não é muito importante para nós que vivemos que lemos uma Bíblia assim, não minuciosamente, mas quando
alguém quer ser um pouco mais minucioso, aí isso aqui se torna importante. Então sempre é bom ter um conhecimentozinho um pouquinho mais. A questão da teologia, irmãos, e aqui envolve teologia, ela é muito importante porque ela traz isso. Ela faz a pessoa se afundar nas verdades bíblicas. Ela faz as pessoas cavarem mais, dedicar-se mais, buscar mais. E quando a gente busca mais, se dedica mais e cava mais, a gente encontra melhores tesouros, ou uma sequência de muitos tesouros. Então esta é uma característica que não é comum todos usarem, né? Mas é importante, é muito importante a gente buscar mais pela palavra de Deus. Eu creio que a igreja, o cristianismo nosso, ele deveria se voltar mais tempo. O cristianismo está se disseminando para outras bandas, para outros lados, e para muitos lados perigosos, como feitiçaria, como espiritismo, como outras coisas que não edificam, que não prepara o homem, que não traz couro duro, que não traz experiência espiritual a ponto de enfrentar sofrimento. Por conta disso nós estamos vivendo uma situação, uma época em que a igreja parece ser um balão muito cheio, mas que de repente por nada ela se esvazia. Então há muita oscilação no crescimento dela, porque não é um crescimento firmado na palavra, é mais um inchaço. As pessoas buscando a Deus de diversas maneiras e para diversas condições e situação, e com diversos interesses próprios e pessoais, e isto não gera um bom cristão. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, por menor que seja, na primeira esquina da prova ele já despenca e ele desembarca, porque ser cristão é ser coisa de gente forte, amém? De gente decidida, de gente que sabe o que quer. As pessoas mais inteligentes que pisaram e que pisam na terra são aqueles que servem a Deus. Estes sabem o que querem, esses conhecem de onde vieram e sabem para onde vão, e por isso eles não se importam com o que tiverem que passar durante essa caminhada, porque conseguem enxergar do lado de lá a nova Canaã, amém? E de vez em quando a ajuda do Espírito Santo, que vem nos trazer coisas maravilhosas, que nos ajuda, nos fortalece e nos faz compreender o que é a nossa Canaã celestial. Assim como os espias que foram lá em Canaã e viram o melhor de Canaã, e vieram e contaram para o povo, e até trouxeram um pouquinho do fruto da terra, para que não ficassem só nas suas palavras, mas que tivesse uma prova concreta. Assim o Espírito de Deus tem trabalhado em favor de nós, para dizer assim: filho, filha, continue, porque o céu é cheio de glória, porque o céu é lindo, porque o céu é maravilhoso, porque vale a pena todos os sofrimentos, todas as provas, todas as aflições que tu tiveres que passar aqui, vale a pena, porque o céu é muito grande, é muito maravilhoso. E para que o Espírito não fique só em suas palavras, o que para nós já é muito, mas ele nos traz prova do céu, batismo com o Espírito Santo, milagres e maravilhas, gozo na alma, impressão de estar já vivendo o céu aqui na terra, não é isso? São os frutos que ele traz para nos mostrar, para nós degustarmos e lembrar que o céu de fato é muito maravilhoso.
A melhor probabilidade é de que Jó tenha vivido na era patriarcal. Ele viveu nos tempos dos patriarcas, segundo os maiores teólogos. Pelo menos é isto que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como, por exemplo, o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote de família. A nosso histórico, do nosso comentarista da nossa lição, ele está aqui falando da autoria do livro, né? Que ela está ligada a alguns, dentre eles o mais provável, Moisés. Uma maioria concorda mais com Moisés, mas tem outros nomes na parada, tem o Eliú, tem o Salomão, tem o Ezequias, tem o Isaías e tem também o Esdra, que possivelmente pode ser também o escritor, mas o que mais nos deixa parecer é que foi Moisés. Depois nós vimos aqui o histórico de Jó. Vamos lá. A riqueza de Jó. Jó possuía grande riqueza, desfrutava de uma alta posição social, não era pobre. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei. Isso é uma lenda, não é uma realidade. Porém, não existe qualquer fundamentação para tal sugestão e devemos rejeitá-la. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, uma quantia tão grande de gado na época em que Jó viveu. Hoje, para fazendeiro, isso não é muita coisa, porém naquele tempo era muito rico a pessoa que possuía tal quantidade. O sofrimento e a paciência de Jó. Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião das regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A expressão aqui, filhos de Deus, ela está mais aproximada aos anjos, tá bom? Aos anjos. A expressão filhos de Deus aqui é anjos, não filho original, não filhos criados, por Deus, que viesse de Deus, até porque aí teria uma contradição, porque Jesus é o único filho, tá certo? Então essa expressão aqui, filhos de Deus, era referente aos anjos celestes, em que se apresentavam a Deus para momento de culto. E dentre ele também estava o metido, No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passar por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus que iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual foi submetido, mas foi o próprio Deus. Quem foi que escolheu Jó para ele ser provado? Foi o próprio Deus. Amém? Deus sabe o que faz, e quando Deus faz, Deus sabe o que está fazendo. Amém, irmãos? Por isso nós costumamos dizer que toda luta, toda dificuldade, todo problema, toda situação que nós passamos aqui é permissão de Deus. Deus está assinando tudo o que está acontecendo conosco. Então é razão e motivo para que nós não entre em desespero em forma alguma, porque nós sabemos que por trás de todas as coisas está aquele que nos ama. Olhando isso aqui, eu estava lembrando-me de uma coisa que eu vi essa semana. Uma mãe pegava um bebezinho de colo, ensinando o bebezinho a nadar, jogando ele na água para prevenção, porque casa de rico tem muita piscina e existe muito afogamento de criancinhas. Então o que está se estudando?
a possibilidade de ensinar a criança. E não é difícil. A criança debaixo d'água, aprendendo a respirar debaixo d'água, e tantas coisas ali, tantas técnicas assim que a gente fica bobo. Então ela pegava essa criança, e até o texto dizia, você tem coragem de fazer isso com o teu filho? Ela pegava aquele bebezinho e tuf, jogava na água. E o bebezinho mergulhava lá embaixo e vinha todo, e vinha, e ele mesmo se ajeitava e botava a cabeça para fora e ficava ali boiando na água e respirando. Ele mesmo fazia a salvação automática dele. Então são técnicas, claro que nós não vamos pegar sem nada mais, sem nada menos, mas são técnicas possíveis. Então uma criança dessa pode soltar ela tranquilamente na beira de uma piscina, porque se ela vier cair, ela se salva sozinha. Ela sabe que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo que possuía, exceto em sua vida. Propósito de Deus, permissão de Deus, melhor dizendo, né? Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, seus servos foram mortos a fio de espada. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. Olha que coisa linda, né? Olha que espetáculo, que coisa maravilhosa, diante de tanto sofrimento. Meus irmãos, qual é a nossa reação diante de tal situação? Você não se sente um crentezinho assim, bem coitadinho? Eu, quando olho para isso aqui, eu me dá vontade de me dobrar e aceitar Jesus de novo. E pedir, Senhor, me converte, Senhor. Porque às vezes passamos por coisas banais, lutinhas, dificuldades, desemprego, passar uma noite, um dia sem ter o que comer, algumas coisas, enfermidades, que lá na frente a ciência descobre que somos curados. Passamos por tantas coisinhas pequenas, mas já suficiente para nós reclamar, para nós xingar. Eu tenho encontrado na Bíblia, irmãos, a melhor forma de posição diante de adversidade é o louvor e adoração. Isso é maravilhoso, irmãos. Isto mexe com o céu, isto para o céu. Quando você vê um cristão aqui em situações complexas, adorando, o céu para, Deus manda silenciar tudo, porque Ele quer ver, Ele quer ouvir. Isto agrada a Deus, isso chama a atenção de Deus. Às vezes, hoje nós fazemos o contrário, mas vocês concordam que os melhores cultos que temos nos dias atuais são aqueles dos quais há um sacrifício para chegar nele, há um sacrifício para fazer ele. Não é uma coisa muito fácil, muito simples. Então hoje a gente está procurando muito pelo fácil, muito pelo simples. Os médicos se preocupam porque a tecnologia, o avanço tecnológico está nos impedindo de viver com mais saúde. Ninguém mais sobe escada, é elevador. Ninguém mais anda 400 metros, é embarcado. Ninguém mais se atreve de uma esquina na outra. Mas as academias estão cheias, porque as pessoas estão sentindo a necessidade. Então, quanto mais a gente passa por dificuldade, aquilo que se consegue por meio da dificuldade, ele tem um valor imensurável, ele tem um maior valor. E aqui nós vimos que
ele adorou o Senhor. Diante de todo sofrimento, diante de toda dificuldade, ele adorou o Senhor. E nessa hora que ele diz aquela conhecida frase que nós falamos ainda há pouco: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que tremendo, né? A doença de Jó. Mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram, isso depois que Jó perdeu tudo que tinha, e que Jó agora estava adorando a Deus diante de tudo, não pelo tudo que ele perdeu. Jó não adorou a Deus pelo tudo que perdeu, mas ele adorou a Deus em meio ao temporal em que o perdeu tudo. Paulo diz que devemos dar graças em tudo, e não por tudo, mas em tudo dar graça. Dar graça por tudo seria uma hipocrisia da nossa parte. Senhor, eu te dou graças porque eu perdi minha casa. Não, capaz. Eu não tenho prazer em perder minha casa, então eu não dou graça por perder a minha casa. Mas perdendo a minha casa, eu adoro a Deus e eu dou graças a Deus em meio à circunstância em que eu perdi a minha casa. Entenderam? Eu não dou, Senhor, eu te dou graças porque eu estou enfermo. Não, mas enfermo eu dou graças a Deus, porque sei que Deus está comigo. Amém? Então, mais uma vez, agora os filhos de Deus, ou seja, os anjos se apresentam perante Deus, e no meio deles estava Satanás. Novamente o Senhor perguntou a ele sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, porque ainda desfrutava de saúde. Ou seja, Jó não é materialista, e por isso ele não te negou. Ele não está nem aí com ter ou não ter. É muito fácil lá ter. Então ele adquiriu, perdeu, e ele sabe que em poucos dias ele pode adquirir tudo de novo. Agora eu quero que tu toque na vida dele, aí tu vai ver que ele te nega. Aí o caldo engrossou, né? Aí o caldo engrossou. Olha só. Então ele afirmou assim, ó, novamente o Senhor perguntou sobre Jó, dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Assim Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos que tipo era, né? Alguns estudiosos sugerem que era a elefantíase. Elefantíase é uma enfermidade que dá no corpo, que incha as pernas, fica as pernas bem deformadas, corpo, coisas bem... E outros dizem ser a chamada lepra, enfim, doenças terríveis que o incomodava realmente, a ponto de ele se coçar com cacos de telhas. Esta expressão coçar-se com cacos de telhas, existe um pensamento no sentido espiritual, porque na época, segundo a arqueologia, os escritos e os manuscritos eram escritos em cacos, eram feitos tipo telhas, né? Tipo um quadrado de barro, e ali então escrevia. Esses eram os papéis de milhões de anos atrás, né? E ali eles se escreviam. Então há quem diga que a expressão coçar-se ou rapar-se com esse caco significa colocar sobre si o poderio da palavra manuscrita, a palavra de Deus. Seria como eu viver numa situação de enfermidade
e eu me apegar à palavra de Deus, como que trazendo ela para bem pertinho de mim, como que numa condição de que eu estou me rapando, me coçando, me sustentando com aquela palavra que é a única forma de conforto para mim neste momento. Há quem diga isso aqui. A Bíblia diz para nós que ele coçava-se com cacos, né? Que ele se coçava, se rapava, como que tirando aquelas coisas, aquelas feridas, aquelas cascas, aquelas coisas terríveis do seu corpo. Ficava ele se aproximar demasiadamente dos escritos e buscar conforto no escrito para amenizar o sofrimento. Existe um certo sentido e uma certa ligação, mas é importante saber isso aqui. Bom, nós vimos aqui também o comportamento da mulher de Jó. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. Existem alguns teólogos que dizem, porque a palavra aqui amaldiçoar, amaldiçoa Deus e morre, ela tem dois sentidos, ela é uma palavra de duplo sentido, o original dela. Alguns querem dizer que ela disse o inverso, que ela disse abençoa Deus e morre. E essa palavra, como ela tem duplo sentido, ela até poderia ser dessa forma, ela poderia ser usado o outro sentido. Aqui subentende-se o sentido de que ela manda amaldiçoar Deus. O outro sentido que a palavra mesmo no original dá é de que ela diz assim, ó, abençoa o teu Deus e morra. Só que existe uma palavra depois, existe uma palavra que chega a entender que ela realmente manda amaldiçoar, porque ele diz assim, a resposta dele para com ela: tu falas como uma louca. Se ela tivesse dito a palavra, conforme alguns teólogos entendem então o inverso, o segundo sentido da palavra, por que razão ele diria a ela como resposta: tu falas como uma louca? Então subentende-se que de fato ela o mandou amaldiçoar Deus. Ela não tinha o conhecimento de Deus que o seu marido Jó tinha. É interessante, né? Era uma família unida, uma família, mas tinha esses poréns. Talvez a resposta disso esteja na condição de que Jesus falou que pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher e mulher não salva marido. A salvação é individual. Amém? Vamos lá. É importante isso aqui, né, irmãos? O nosso segundo ponto da lição, eu estou intercalando o histórico com a lição, tá? O nosso segundo ponto fala sobre a estrutura literária do livro de Jó, né? Como prosa, como poesia, aquilo que eu falei no início, que para muitos de nós assim, não tem muito significado, porque nós não nos inteiramos das coisas minuciosas, mas ela é importante que a gente olhe a organização, as figuras, as linguagens que falam, para que a gente tenha uma compreensão. Por exemplo, vocês não acharam interessante essa questão do duplo sentido da palavra da mulher de Jó para ele? Eu achei super interessante quando eu aprendi isso aqui. Eu achei super interessante. E isso me chamou a atenção de eu ir um pouquinho mais fundo, então, para entender. E aí a minha questão ficou por que então ele mandou, por que então ele disse que ela falava como uma louca?
Aí então uma coisa vai puxando outra, e a outra vai puxando outra, e a gente vai se afundando, e vai se afundando, e vai se afundando. Eu achei uma peça, se eu achei uma peça, eu tenho outra peça que deve estar por aqui, eu vou continuar procurando, porque eu vou depois encaixar, e essa peça toda encaixada vai me dizer do que de fato se trata. Amém, irmãos? E quando eu sei do que se trata, eu estou com o histórico na minha mão, e ninguém a toma de mim, porque aí eu sei. Amém? Então, a estrutura literária do livro de Jó, o leitor deseja ler o livro de Jó e precisa se dar conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. O livro de Jó é poético, porém ele não é um livro mitológico, algo inexistente que foi criado assim do nada. Alguém escreveu na cabeça, vou escrever uma história, e aí botou aqui o nome Jó, e falou, e bababá, e escreveu todo esse histórico bonito, mas que isso não foi um ato, uma realidade. Então o livro é poético, mas a figura de Jó é uma pessoa histórica, ou seja, existiu Jó. Amém? Bom, vamos lá. Os amigos de Jó, segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, né? Sabe aqueles amigos que visitam a gente na hora difícil? Então, amigos que às vezes em vez de ajudar atrapalham, que se não viesse seria até melhor, né? Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-los. A situação de Jó era tão complicada que, num primeiro momento, seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram. Rasgaram cada um os seus mantos e lançaram pó sobre a cabeça. Eles sentiram a compaixão do seu amigo Jó e eles se prostraram para adorar e para clamar em favor de Jó. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra, tamanho era o sofrimento. Um sofrimento terrível que não tinha palavra, não se encontrava no vocabulário da época uma palavra que pudesse amenizar 1 milímetro da dor que Jó estava sentindo. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, um ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Jó capítulo 4 e 31. Depois de 7 dias calado, sem entender, sem compreender, procurando encontrar no vácuo do universo uma resposta para dar à situação em que Jó encontrava, eles não encontraram outra senão acusá-los. É assim que às vezes acontece, né? Quando estamos mais precisando de uma palavra de consolo, somos acusados, somos levados a entender que estamos sofrendo por conta de erros que é nosso. Isto pode acontecer? Pode ser o chamado colheitas, né? Pode ser, às vezes a gente está sofrendo, e eu costumo dizer que muitas vezes nós estamos sofrendo por conta de colheitas de algo que a gente plantou. Mas não cabe ninguém a nos julgar, não cabe ninguém nos empurrar mais para o buraco. Se eu estou perecendo, se eu estou caindo, se eu estou despencando, mesmo que seja por culpa de uma arte que eu fiz, não cabe ninguém me empurrar para o buraco, e sim me abraçar e tentar me tirar dali. Esta é a função, mas infelizmente para esse tipo de função existe poucos, né? Pessoas que se preocupam conosco quando nós estamos caídos, pessoas que intercedem por nós, que demonstram amor,
que demonstram compaixão quando nós estamos caídos, é difícil nós encontrar. Para empurrar, para denegrir a imagem, para nos prejudicar, para espalhar o nosso nome na mídia, isto não falta, amigos, não falta, irmãos, não falta para fazer, mas para nos acolher e nos dar um teto, nos dar um lugar para a recuperação, é bem difícil a gente encontrar, não é isso? Essa é a maldade do ser humano, como diz aqui no histórico. Porém, meus irmãos, quando trata-se de nós, Deus responde a Jó dizendo: depois de grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor do meio do redemoinho falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó, enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Deus apresenta como soberano. Foi isso que aconteceu aqui no caso de Jó. Deus apresentando-se a ele, não como alguém que estava morrendo de pena dele, porque Deus é soberano, Deus sabe o que faz, Deus tem o melhor para nós, Deus tinha o melhor para Jó, mas o tempo precisava dar a Jó o entendimento de tudo que ele passava. Amém? O que o salmista diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O choro pode durar, ou seja, a minha luta, a minha dificuldade, a minha enfermidade, o meu problema, ele pode ter uma duração de um período cronológico, mas que após esse período cronológico virá o tempo em que Deus restaurará. Amém? Glória a Deus. O tempo esqueci agora o tempo, em que aí é eterno, né? Oxa, veio agora na boca e saiu. Deus restaura Jó. Estamos já aos 10 minutinhos de terminar, né? Termina 10 horas, né? Deus restaura Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Eu estou dando esse relato aqui hoje da introdução da abertura do trimestre da nossa lição. Mas no domingo a domingo, nós vamos ver pessoalmente, particularmente, o tudo a respeito de Jó com mais detalhes, tá bom? Hoje eu estou dando assim, um histórico de todo o acontecimento, para que nós tenhamos noção do que será conversado nas demais aulas e do que nós precisamos aprender através de Jó. A terceira parte da nossa lição de hoje fala sobre a natureza, mensagem do livro de Jó. E o primeiro ponto aqui é: por que os justos sofrem? Que pergunta, né? Por que os justos sofrem? O segundo, existe bondade desinteressada? E o terceiro, pode o homem compreender Deus? 3 pontos importantes do terceiro tópico da nossa lição. Mas vamos lá, a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído. Orar pelos seus amigos, que amigos? Já pararam para pensar? Que amigos? Aqueles 3 que vieram lá
e que ficaram 7 dias sem ter uma palavra para dizer a Jó, que viram a situação de Jó tão decadente que não encontraram no universo uma palavra de ânimo, mas que encontraram centenas ou sentenças de juízo para ele, considerando até que quem sabe fosse um pecado de adultério, um pecado disso, uma blasfêmia, um aquilo outro, e que chegaram a Jó e propuseram que Jó então se humilhasse, que Jó se arrependesse, que Jó buscasse misericórdia. Esse tipo de amigo, é esse amigo que nós queremos receber em casa quando estamos passando por luta? Que diga lá, irmã Sônia, você está passando por isso porque a irmã é uma rebelde, porque a irmã está fora da vontade de Deus. Irmão Adão, você está passando por tal situação porque o irmão não ora, porque o irmão não busca, porque o irmão não... É isso que nós queremos numa hora em que nós estamos passando por uma prova. Não seria uma palavra agradável? Não seria mais ou menos, fica firme minha irmã, Deus te ama, Deus tem bênção para ti, isso é passageiro, daqui a pouco tu vai dar volta por cima e Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar, e nós igreja estamos aqui contigo para abraçar, para sofrer junto contigo, para apresentar a Deus a tua causa. Não deveria ser esse o tipo de amigo que deveria estar com Jó? Não, estava ali 3 acusadores, mas veja como a história ela tem lados, né? Veja como a situação tem começo, meio e fim. Agora nós nos deparamos com Jó orando pelos seus inimigos, amigos entre aspas, né? Então Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu em dobro tudo o que antes havia possuído. Assim Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos, o dobro do que tinha antes. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia e Querem, Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente da época, as mais lindas mulheres que pisaram a terra no tempo de Jó. Depois de tudo o que aconteceu, Jó viveu ainda mais 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Olha como, o que Deus faz após uma luta coordenada por Deus. Meus irmãos, que nesta manhã a gente aprenda a suportar as afrontas, as lutas, as dificuldades e não abrir mão da nossa fidelidade, do nosso compromisso com o reino de Deus. Não abrir mão, porque são em circunstâncias assim que Deus prova a nossa fidelidade. É em momentos de angústia, em momentos de aflição, é em momentos de tristeza, é em momentos de dificuldades que Deus prova o nosso interesse. A propósito, o alimento não tem mais sabor quando está com bastante fome? Você já viu alguém reclamar da comida quando está faminto? Tem até um ditado popular antigo que diz que quem tem fome, pedras come. Minha avó falava isso. Meu filho come, eu não gosto disso, tu não gosta, não, tu não está com fome. Se tu tem fome, quem tem fome, pedras come. Não fica dizendo isso eu não gosto, aquilo eu não gosto, aquilo outro eu não gosto. Não é assim? Então, quando nós estamos vivendo essa circunstância, aí é que nós sentimos mais necessidade de Deus. Então, depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos, viu a sua 4ª geração, muito abençoado por Deus. Jó morreu com uma idade muito avançada. E aí Tiago capítulo 5, versículo 11, diz assim, em sua epístola, se referiu ele, Jó, como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiam.
Fechando a nossa lição, a pergunta: alguma das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofrem os justos? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Essas perguntas em que nós vamos nos inteirando da graça e da bondade de Deus em nós. Nós vamos compreendendo, certo? Nós vamos compreendendo. Os judeus reclamavam. O judeu dizia: as nações crescem, as nações enriquecem, as nações são aquilo, as nações são aquilo outro, e nós que somos tua nação. Aí o Senhor falava com eles a respeito do que eles viriam sobre a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Riqueza não é pagamento por viver fidelidade. Bens materiais, tudo isso são bons na vida da gente, mas não é por conta de sermos ou de não sermos fiel. Porque tem muita gente aí que nem crê em Deus, mas são milionários. Tem gente aí que amaldiçoa a Deus constantemente, mas são milionários. Enquanto tem muitos de nós que adoramos, servimos e mal temos a nossa casinha e o nosso sustento diário. Então, ter bens materiais na atualidade não é sinônimo de bênção de Deus na sua vida, mas é sinônimo de trabalho e de dedicação. É aquilo que o Senhor diz: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão todo dia. Quer ser rico? Vai trabalhar, levanta de madrugada, trabalha, luta, estuda, te esforça pela tua vida e tu vai ser rico. Senão tu vai ser um pobre miserável. Essa que é a verdade, é a lei da natureza. Amém? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos e amigos da live que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês. E não esqueçam, hoje à noite teremos um culto de ceia. E acredito que todo o Brasil estará acontecendo hoje um culto de ceia. Você aí que está nos ouvindo da live, esteja na tua igreja essa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Eu quero orar ao Senhor em favor de nossas vidas nesta manhã e pedir que Deus nos dê a compreensão para que mesmo no momento difícil de nossa vida, eu tenho aprendido uma coisa no decorrer dos tempos de cristão, que nas horas difíceis, que quando eu passo por algo difícil, eu entendo que seja o momento que Deus está me chamando para mais perto, para louvor, para adoração, para ser mais crente, para buscar mais a Deus. Porque quando Deus me dá um pouquinho de corda, parece que eu me distancio. Parece que a tendência de quando as coisas estão boas é a gente esquecer um pouco. Aí então Deus me chama para perto dele. E logo eu lembro que Deus é tudo na minha vida. E aí eu louvo o Senhor, mesmo na minha angústia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada um dos irmãos, por minha vida, por minha família, e por cada um dos irmãos e de suas famílias, que neste momento aqui estão comigo na igreja, e desses tantos outros que estão através da live nos assistindo e cultuando conosco nesta manhã. Que a tua mão venha ser estendida sobre o teu filho, o teu povo, a tua igreja, sobre aqueles a quem tu chamaste para ser teu. E aqueles tantos outros que ainda continuam de fora, Senhor, possam alcançar a tua misericórdia e galgar da bênção que tu tens dado a nós. E que tu nos faça, por meio desta palavra desta manhã, compreender, Senhor, os momentos difíceis e que teremos que passar para aprender, para vivenciarmos e para amadurecermos, Senhor, e estarmos prontos para o dia da redenção. Senhor, abençoa teu povo e derrama sobre eles a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.